Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje, sexta-feira, dia 14 de agosto de 2020, vamos para mais uma partilha do Evangelho diário. E hoje, vamos meditar o Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo do 3 ao 12. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Os fariseus vieram perguntar-lhe para pô-lo à prova: é permitido a um homem rejeitar sua mulher por um motivo qualquer? Respondeu-lhe Jesus: não lestes que o Criador no começo fez o homem e a mulher e disse: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Os dois formarão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, não separe o homem o que Deus uniu. Disseram-lhe ele: por que então Moisés ordenou dar um documento de divórcio à mulher, ao rejeitá-la? Jesus respondeu-lhe: é por causa da dureza do vosso coração que Moisés havia tolerado o repúdio das mulheres. Mas no começo não foi assim. Ora, eu vos declaro que todo aquele que rejeita sua mulher, exceto no caso de matrimônio falso, e desposa uma a outra, comete adultério. E aquele que desposa uma mulher rejeitada, comete também adultério. Seus discípulos disseram-lhe: se tal é a condição do homem a respeito da mulher, é melhor não se casar. Respondeu ele: nem todos são capazes de compreender o sentido dessa palavra, mas somente aquele a quem foi dado. Porque há eunucos que o são desde o ventre de suas mães. Há eunucos tornados tais pelas mãos dos homens. E há eunucos que a si mesmos se fizeram eunucos por amor do reino dos céus. Quem puder compreender, compreenda. São palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, meus irmãos e minhas irmãs, neste evangelho de hoje de Mateus, o próprio Jesus vem nos dizer que o que Deus uniu, o homem jamais separará. E aí, quando nós, no altar, perante o próprio Jesus, a gente diz sim, ao nosso esposo e o nosso esposo a nós, então ali é um elo que é o próprio Deus que está criando. Então, o que o Deus uniu, o homem jamais separará. A gente sabe que a gente passa por provações, por tribulações, mas o centro do nosso matrimônio, o centro do nosso casamento tem que ser Jesus. Nós, como esposa, como esposo, temos que fixar o nosso olhar em Jesus, porque foi por Ele e para Ele que nós demos o nosso sim. Então, quando nós recebemos esse sim, falamos esse sim perante ao próprio Jesus, então Ele está dizendo, nós temos que viver até que a morte nos separe. Mas, nesta leitura aqui, vem dizendo, porque Moisés dá um documento de divórcio à mulher ao rejeitá-la? E Jesus respondeu, é por causa da dureza do vosso coração. Então, na maioria das vezes, a gente não sabe resolver as nossas situações. Temos um coração duro, um coração de pedra, e na maioria das vezes o casamento chega aonde o Deus não quer que chegue, mas é por conta de nosso humano, que a gente recebe o nosso matrimônio, que é um sacramento tão importante, para a nossa igreja, para nós como cristãos. Nós temos que zelar por ele. Nós temos que amar, o nosso esposo, os nossos esposos, amar as esposas, assim como Jesus nos ama. Porque nós temos que ser fiel, para fazer a vontade de Deus.
porque o que ele une, o homem jamais separará. Então é isso que nós temos que fazer, colocar Jesus como centro da nossa família, colocar ele em todas as situações. Quando vinham as provações, as tempestades, é no próprio Jesus que a gente tem que segurar, dobrar os nossos joelhos no chão, ter paciência, ser uma mulher sábia, como o próprio Jesus diz. A mulher sábia edifica a sua casa, a mulher tola destrói. Então é isso que nós temos que ser sábia. Nós temos que fazer a vontade de Deus, colocar Ele como centro da nossa vida, como centro da nossa família, porque tudo isso irá passar. E Deus, é a resposta para todos os nossos problemas. Sabemos que as dificuldades surgem, mas como nós estamos fixa, quando estamos segura no amor de Jesus e colocando toda a nossa vida, entregando na mão dele, a gente sabe que tudo se resolve. Então, meus irmãos, que esta partilha do Evangelho de hoje venha para nós refletirmos, para que a gente seja uma esposa melhor, para que o esposo seja um esposo melhor, ela seja protegida, ela tenha o olhar fixo em Jesus Cristo, para que tudo que venha, que não seja da vontade de Deus, ele perca a direção, porque o centro da nossa família é Jesus, é Ele quem toma de conta dela, é Ele que está presente na nossa família, Ele é que é o centro. Então que nós, como esposa, como esposo, a gente fixe esse olhar nessa passagem de hoje. O que Jesus uniu, o homem jamais separará. O que Deus uniu, o homem jamais separará. Então é nesse olhar, é nesse Deus que as nossas famílias têm que se segurar. É a Ele que nós temos que colocar os nossos joelhos no chão e clamar pelo amor, pela união, pelo diálogo na nossa família. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.